Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, prosperidade, riqueza, que estão oferecendo em denominações cristãs, evangélicas, 99% delas, tudo que oferece é referente a prosperidade e riqueza, dizendo, mediante, que é Jesus entregando, Deus entregando. Eu concordo que no Velho Testamento, falava-se se você obedecesse o Evangelho, era um próspero, era um dom de Deus, como fala Eclesiastes, que aquele que obedecia era um próspero, riqueza, dom de Deus, gozar a vida, E então, se Deus dava riqueza para aqueles que obedeciam, naquela época, os estatutos e mandamentos de Deus, contrapartida, Deuteronômio 28, no versículo 15, já diz que era maldito todos aqueles que não obedeciam, todos aqueles que eram rebeldes, todos aqueles que eram contra os mandamentos de Deus eram rebeldes, eram malditos. Então, se você olhar na história de Jó, ainda no Velho Testamento, Jó era próspero, era rico, porque ele era, o próprio Deus falou que homem reto, íntegro, igual a Jó, não havia. Satanás foi lá tentar, dentre tudo aqueles que você já conhece, tirou toda a riqueza de Jó, que Deus tinha dado. Amém? Amém. Então, naquele caso específico, Jó não amaldiçoou a Deus, porque era essa a intenção de Satanás, fazer com que Jó se afastasse de Deus. E não aconteceu dessa forma, tirando a riqueza, que naquela época a riqueza era dom de Deus, era parte de Deus. Amém? Tá entendendo, E agora, no Evangelho de Cristo, no Novo Testamento, que nós vivemos hoje, Evangelho de Cristo, graça de Deus para as nossas vidas, nós temos a passagem de 1 Timóteo 6, no versículo 10, que amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviarão da fé, se apostatarão da fé, e se transpassarão a si mesmo com muitas dores, está lá em 1 Timóteo 6. Peraí, o que é desviar da fé? Se hoje nós vivemos pela fé, Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé é um dom que vem de Deus, amém? É uma outra pregação. Se a Bíblia diz para nós em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é uma ordem. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Eu tenho que buscar a justiça de Deus. Que as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você voltar um pouquinho ainda, no versículo 19 e 20 de Mateus 6, você vai ver que o próprio Deus deu uma ordem. Jesus falando: não ajunteis tesouro na terra, onde há traça, ferrugem e ladrão, mas ajuntais tesouro no céu, aonde não há nem traça, nem ferrugem e nem ladrão. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se hoje as pessoas estão colocando o coração nas coisas materiais, nas coisas que estão entregando hoje, Deus está abençoando todo mundo com ouro, com prata. Eu estou vendo Deus derramando contratos e mais contratos, a caneta para assinar isso, aquilo, outro. Peraí, você está colocando o seu coração no tesouro na terra, onde realmente há traça, ferrugem e ladrão. Coisa que ele fala que você tem que buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. Não estou dizendo para você que você não possa ter dinheiro, que você não possa ter uma vida bem sucedida. Não é isso que eu estou te falando. Estou te falando que você não deve buscar isso hoje da parte de Deus, que Deus não está dando isso. Deus está te dando algo muito mais valioso, que é a tua salvação, que as pessoas não estão buscando essas coisas. Conhece a passagem do jovem rico? Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: olha, siga os mandamentos. E ele falou: tudo isso eu tenho seguido desde pequenininho, tal, e assim por diante. Aí Jesus falou: se queres ser perfeito, vende tudo os que tem, venha e me segue, que você terá um tesouro no céu. Você conhece a passagem? Onde é que estava o coração dele? Estava no tesouro do céu, onde não há traça nem ferrugem e nem ladrão? Estava onde? Na terra, porque ele não seguiu Jesus, saiu entristecido. Então, voltando,
O poder que foi dado a Satanás aqui na terra, que é bíblico, está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 em diante, depois você lê, o poder dele é o mesmo. Porque se você, hoje, como você vê crentes falando, né? Tô pisando na cabeça de Satanás. Não tá não. Olha, eu cirando na cabeça de Satanás. Ixi, tá não, filho, tá não. Sabe por quê? Porque Satanás, lá na criação, na primeira criação do homem e da mulher, Adão e Eva, Satanás foi lá e fez o quê? Olha que eles conversavam com Deus diretamente, Adão e Eva. Persuasiu e fizeram com que errasse. Os anjos estavam com Deus, viviam com Deus, recebiam de Deus, ordem de Deus, viam Deus. O diabo foi lá, a terça parte. Como se não bastasse, outras coisas mais. Como se não bastasse aqui no Novo Testamento, Jesus, conhece Mateus capítulo 4? Jesus, segundo a Escritura, foi levado ao deserto para ser tentado, tal. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, o tentador chegou. Você viu o que aconteceu? Filho de Deus. Assim como Jó. Ele tentou ali fazer com que Jó saísse da presença do Senhor. Ele tentou com Jesus. E você conhece bem a palavra. E disse a palavra mais claramente, assim como Mateus 4, está lá em Lucas 4 também, nas mesmas passagens. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois você lê lá Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 4, no versículo 6 em diante. Que o diabo levou Jesus a um pináculo muito alto e mostrou todos os reinos do céu e a glória deles, né? E falou para Jesus: se você prostrado me adorares, tudo isso será teu, tudo isso eu te darei, porque a mim foi entregue, tá lá na Bíblia, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser, mas é se prostrado você me adorar. O que Jesus falou? Para trás, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus prestarás culto, amém? Olha o detalhe, não acertou com Jó, ele tirou a riqueza de Jó que Deus tinha dado, amém? Jó não cuspiu Deus. Com Jesus ele fez ao contrário, ele deu, porque Jesus estava ali. Você sabia a história de Jesus? Humilde, ele veio humilde, simples, não tinha nem aonde reclinar a cabeça, segundo as escrituras nos relatam, amém? Amém. Então ele deu, e ele dando, outro homem reto e justo, Jesus, não aceitou. E você, que tem lá dando glórias, aleluias, recebendo, abre aspas, fecha aspas, não tem recebido nada, porque muito pelo contrário, as denominações estão cada vez mais ricas, as denominações estão cada vez mais poderosas, infortunas, e você, como evangélicos e crente, além de não crescer na busca das riquezas e prosperidade lá dentro, ainda está se afastando de Deus, que é o desejo de Satanás, que está te oferecendo, te induzindo, porque ele é o pai da mentira. Não estou dizendo que você não possa ter, amém? Não estou te dizendo que você não possa ter, porque José de Arimateia era, Zaqueu quando conheceu Jesus continuou, porque ele disse que deu a metade dos bens dele, continuou rico, mas obediente. Estou dizendo que você não possa ter, porque ele já falou para Adão, do suor do teu rosto comerás. Então, trabalhando, suando a camisa, você pode ter seu carro bom, sua casa boa, todas as coisas podem ser boas. Sim, estou dizendo isso, estou dizendo que você não deve buscar isso da parte de Deus. Eu gostaria e poderia ficar o tempo todo, mas eu sei que os vídeos, as pessoas têm preguiça, né, de ouvir a verdade, dar comichão nos ouvidos, mas é a mais pura verdade, igreja. Aqui, ele diz para mim e para você, que não que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deu para você compreender a astúcia cilada de Satanás? E tem várias outras passagens, filho. Rico e Lázaro. Tem várias outras passagens que falam: não deve estar buscando os bens materiais. Atentai para as coisas que não se vê, porque são eternas. Porque as coisas que se vê, elas são passageiras. E as que não se vê, elas são verdadeiras e eternas. Toma posse da palavra. E a paz esteja com todos.